Preste atenção nesse caso que é lindo demais. Essa universitária, ela também é professora voluntária e ela resolveu vender brigadeiros para ajudar jovens carentes. São alunos de escolas públicas que não conseguiram isenção da taxa de inscrição do vestibular. Veja agora a reportagem de Viviane Barbosa. Fala, rapaziada, começando aí mais um podcast na hora certa aqui, com a ilustre presença da professora Maris Malfatti, com meu amigo aqui Davi Viçosa e Isaac Rodrigues. O único que tá com bigode até agora. Fiel esse. Antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando aqui com a Maris sobre encontrar aluno fora da escola. É verdade, já começa assim já. É recorrente? Como que é? Como é que é? Recorrente. A gente mora em cidade pequena, né? Não dá pra nem Fanger, não dá pra ir em lugar nenhum. Não vai jogar Guizão, E agora tem Guizão, Hoje eu tava Você lá, tava eu e o Felipe, eu senti no meu ombro uma mão. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Um assalto no meio do infante. E pior que... Aí quando eu viro alguém... Oi, casal, abraçando a gente. O pior Meu Deus. O pior que o Guizão, ele consegue abraçar os dois fácil. Não, mano, ele já fez assim. consegue Olha, matar, pô. Que isso? Não, a Aquela gente mão ficou duro assim, ó. Quem que tá abraçando a gente? Não reconheci a voz, né? Aí você chega a atrapalhar e tava mais tipo, nossa, legal, né? Tô aqui no meu dia de descanso, eu encontro alguém. Teve um dia que o Felipe falou que foi fazer aquelas caminhadas que ele fazia e encontrou uma galera, ia no mercado. De aluno. Minha mãe, ela é professora de ensino infantil, sabe? Tipo, 5, 4 anos. Ela falou que ela já deu aula pra, tipo, pessoa assim, tipo, 5º ano. Aí passou um tempo, minha mãe deu aula, tipo, com 30. Aí hoje minha mãe tem 46, 45. Aí ela, tipo, aí a pessoa que ela deu aula tem filho e ela dá aula pro filho. Nossa. Tá Tipo, pronta o pra filho, isso? Não. 5 anos. E ela falou que se sente muito velha quando isso acontece, muito, muito. Aí pode acontecer com você. Não, outro dia eu tava indo a pé pra manicure. Tipo, na rua de casa, assim, antes. Só tinha que atravessar a avenida. Fui atravessar, aí, tipo, um moço vindo. Aí eu olhei assim pra atravessar, ele, Maris! E eu assim, ó. O moço. Quem é essa pessoa? Não, o moço. Porque eu dei aula pra ele tava no 8º ano. 8º ano, ele tem 14. Ele já se formou até no 3º. Já virou moço. E aí eu fiz assim, ó, nossa, porque ele era menor que eu na época, ele conseguiu. Então agora eu fiquei assim, chocada, eu me senti velha. Porque assim, ele tava crachá de empresa, sabe, tipo, trabalhando. E eu conheci ele pequenininho. Pequenininho, né, 14 anos. A gente pode falar sobre os filhos? Depende, vamos ver se eu vou responder, não é mesmo? Como é que você conheceu o garoto? A gente se conheceu dando aula em cursinho popular. No cursinho popular da moradia. Fofo. Eu pensei que você... tem 2 seres. Desculpa, atrás da gente, câmera, bem nos bastidores aqui tem uma plateia que reagiu e eu tô rindo. É que eu pensei que você ia falar, tipo, Santana dando aula e... Não, a gente se reencontrou aqui. Nossa! Então foi o destino. Mano. É o destino, então. É isso. Não tem outra explicação plausível. Pode ser. E como que é, tipo assim, porque a gente perguntou pra Júlia como que era manter uma relação, tipo, com os colegas, assim, tipo, tanto fora quanto dentro da escola. Em casa, vocês falam muito mal de aluno, reclamam, vocês deixam quieto, assim? Foi pior que eu nunca pensei. Mas é só... É um podcast de fofoca, né? É só... Tipo isso. Eu não entendi direito a proposta do podcast. Mas, tipo assim, você sempre... assunto profissional? É um choqueio. Assunto profissional ou é tipo, tanto faz, aquele aluno é ruim, meu Deus. Não, a gente conversa também de trabalho, mas a gente tem uma regra que a gente não consegue cumprir muito, que é não ficar falando de escola, de trabalho. Conversar mais de 5 Mas como a minutos, gente dói, dá aula na mesma escola, então isso acaba, né, interferindo. Assim, é que esse ano a gente não tá com as mesmas turmas, mas, por exemplo, a gente sempre deu aula, né, pras mesmas turmas, então acabava conhecendo, mas hoje se eu falar de alguém da primeira série, ele não sabe quem é. Só o seu irmão, pra eu ter ideia. Eu fiz assim, esse aqui, ó, irmão do Davi. Aquele lá, ó. Pior que, tipo assim, quando a galera olha e fala, realmente parece mesmo, Mas...
Eu não ia me tocar com esse irmão, assim. Oi, igualzinho. Você que me contou. Põe a E cara. quando eu falei, ele ficou assim, ó, tipo, não sou eu. Fingindo que não era com ele. Ô, O que você louco. fala? Cara mentiroso. Eu tenho vergonha do irmão, cara. A plateia tá reagindo novamente. Até os aplausos, assim, de positivo. Aí antes de cursinho, assim, teve alguma coisa que te incentivou a ser professora? Então, eu sempre quis fazer moda. E aí, quando eu queria fazer moda, eu também pensava em dar aula, assim, disso, sabe? Ou, assim, no começo eu queria ser estilista, mas depois que eu até cheguei a fazer um pouco da faculdade de moda, eu pensei em dar aula em faculdade, coisas do tipo. Então, eu sempre pensei em dar aula. Mas aí eu acabei não seguindo com moda, eu fiz ciências sociais, fiz 1 ano de ciências sociais, também para dar aula. Aí também vi que não era bem o que eu queria, só para depois fazer letras. Mas é um negócio que, assim, desde a faculdade, quando eu comecei a fazer esses projetos sociais, dar aula em cursinho popular e tudo, já era uma coisa que eu queria, assim, eu tinha pensado. Tanto é que eu comecei no cursinho da moradia, da Unicamp, que foi lá que eu conheci o Felipe. E aí depois eu vim pra cá, né, quando eu entrei aqui no Santana, como eu não conseguia mais ir tanto pra Barão Geraldo, que é onde o cursinho da Unicamp, eu fundei o cursinho de Vinhedo, cursinho popular de Vinhedo, foi eu que fundei. Então, aí eu trabalhei um tempo lá, tudo, agora eu não tô mais lá. Mas então eu sempre me meti nessas coisas, assim, voltadas à educação. E o que levou você a não fazer mais moda? Então, quando eu prestei, quando eu tava no 3º ano e eu queria moda, assim, eu já sabia, não tinha muitas faculdades públicas, porque agora, por exemplo, tem na USP, nas federais, tem algumas que tem moda, mas na minha época, mas eu sou jovem, tá? Na minha época não tinha, assim, muitas opções, e as opções que tinham eram particular. E eu lembro que, assim, na época, uma das que tinha era, tipo, R$2.500 a mensalidade. Então, assim, ia ficar pesado, e como o curso, assim, demandava muito, não ia dar pra eu trabalhar e também estudar, então assim, não tinha condições mesmo, porque era muito caro. Aí depois, quando eu fiz, eu cheguei a fazer aqui em Campinas, na Exanc, que também é particular, mas aí eu já tinha feito faculdade pública, eu tinha feito Unesp, 1 ano de sociais. Então aí eu meio que me desencantei, sabe? Tipo, foi muito diferente assim pra mim. Aí eu fiquei meio numa ideia, era muito nova também, né, 18 anos, a gente é muito novo pra escolher. Eu fiquei numa ideia meio assim, acho que moda é mais um hobby, coisas do tipo. Mas hoje, pensando, eu trabalharia com moda, mas se eu fosse pra isso, eu faria cursos, coisas do tipo. Acho que eu não faria uma faculdade realmente de moda. Porque tem outros caminhos, assim. E hoje em dia tem muito curso, né, gente? Tem muita coisa que dá pra eu lembro, se formar. Lembro que, não sei quando que começou, porque eu conheci você em 2021. Mas eu lembro que você tinha um bazar. E aí? Eu tenho o brechó, mas o ele brechó, tá... perdão. Não tem problema. É que eu... Foi mal. Mas ele tá parado, assim, porque, enfim, eu tava com muitas demandas, aí eu tive que dar um pause, tanto é que, enfim, o Instagram tá lá, mas tá, tipo... Encostado. Eu nem lembro o que eu coloquei. Eu não coloquei encostado, eu falei que não tá... Bastidores, lembra a palavra? Eu não lembro a palavra, me fugiu. Mas, tipo, não tá sendo... Não tá tendo postagem. Sim. Não é... Eu tô com a palavra invalidado, mas não é invalidado. Deu uma parada, vai. Tá lá, sem movimentação. Porque agora eu inventei outra e eu tô fazendo bolsas de miçanga. Então eu tenho um outro Instagram em que eu faço minhas bolsas de miçanga, que estão dando certo, e eu também tô costurando agora, que é uma coisa que eu sempre gostei. Deixa eu colocar. A gente deixa no... Qual que é o nome? Minha amiga que fez. O Fifi tá o arroba. apresentando Start. Inclusive, vocês podem seguir. Procura aí, Camila. Camila está no bastidor. Já tô fazendo a divulgação, vocês podem me encontrar. Ó, Camila, se você quiser falar mais, você pode chegar aqui realmente aqui, tá? Não tem problema não, você pode sentar, mas tudo bem. A Camila é uma das da plateia. Minha amiga que fez, gente. Qual é o nome do Instagram? Dá pra mostrar? Olha, gente. Minha amiga que fez. Não precisa mostrar na câmera, que eu vou pegar foto, vou colocar na A tela. gente põe na tela. Mostra aí, deixa ela ser feliz, pô. Eu ter vindo com uma bolsa, eu já fazia. Senta aí, senta aí. Cá, você aí, eu fico aqui. Nossa, Eita, expulsou. peraí, vai ficar melhor? Então, pode ser. Oi, gente. É a primeira vez que isso Eu tava tão acontece. concentrada. Tá um novo integrante, Camila Pó. Fez faculdade do que, Camila? Tá, mas Camila, você tem alguma Eu tô na pergunta frente, pra né? Maris? Não. Aquela pergunta assim Não, que... pega. Não, eu sou aluna da Maris, e aí? Como vai ficar aula noturno? Você vai largar mesmo? Que isso? Ô, Camila. Calma. Não vai poder publicar isso.
Não, dá pra editar, dá pra editar. Reformule a pergunta. É assim, tipo... Mó cortizão assim, tá. Começou Tipo, eu sei que a sua vida não é baseada só em dar aula pro noturno, mas depois você vai ficar com a noite livre, tipo, você vai ficar sem fazer nada. O que fazer, né? Como vivem? O que fazer de noite? Você vai dormir de noite agora? O que você faz das 10h40? Tem uma programação Das assim, meia-noite tipo, até as 6 da manhã. fazer comida. Não, mas... até que enfim eu vou ter noite livre, né? Faz 6 anos que eu tô no noturno. Caramba! 6 anos? Vai ser no 6º ano. Ou 6 anos atrás eu tinha Você era uma criança. 11 anos. 12 Olha anos. lá, Não, eu 6º tenho aninho. 17. Eu tinha Olha lá. 11. Caramba! 11 anos é... Mas como é que você entrou no Santana? Como plantonista. Eu tava até lembrando. E aí passa a gente ali, eu fiquei Pô, olhando. pior que ser plantonista deve ser legal até, né? É mó conversinha. Ah, é uma legal. verdade, o papo- mas ficou farra. Conversinha pra ele, plantonista. Não. Não, mas tem, Tipo- é um papo diferente, tipo... Eu não vejo como plantonista, não que eu não vejo como professor, não é isso. Mas é tipo assim, Que absurdo. Tá muito mais aberto. é muito mais Tá ficando aberto. grave, edita isso aí, gente. Não. Eu, tipo, como a Camila falou, eu vejo mais aberto, assim. Eu não, tipo, eu não vou falar com o Daniel a mesma coisa que eu falo com o Lucas, entendeu? Fala Mas ele diferente. também não é de física, mas... Não, mas tipo, diferente é, também. sabe? Os plantonistas geralmente são pessoas mais novas que acabaram de se formar. sim. E aí a gente tá, quando é plantonista, a gente tá aprendendo ainda muita coisa. Não que o professor não tá, mas acaba tendo mais anos de sala de aula, de experiência, e até a função é outra. Tanto é que, enfim, você dá o plantão, dá o apoio, corrige redação, no meu caso. E aí eu entrei dessa forma, tava precisando, eu tinha uma amiga que agora já não tá mais aqui, mas na época ela era plantonista do diurno e eu entrei como plantonista do noturno. Mas é que são outras demandas, na verdade, assim. Mas Parece, eu era novinha, eu tinha 20 e pouquinho. parece até a Júlia, né? Porque a Júlia era plantonista, o Gabriel... Mas ela foi bem rápido também. o dela foi bem mais rápido. Teve... O Lucas tá aqui desde... Só que o Lucas também é tipo Diogão, né? Ele é o pilar do plantão. É verdade. É verdade. É que tem o alligator, né? Aí. É verdade. Depende muito disso. Mas é porque- Se tem a vaga, eu coisas acho do que, tipo. tipo- E a Júlia também estudou aqui, né? Então. Vários plantonistas esse ano viraram professor de geografia, sabe? Porque é por causa do itinerário. O... O Felipe também saiu da primeira série. ele saiu, aí ele está no terceiro. Aí de o Barbizan matemática também. Mas Ele tá super tudo que vocês fizeram foi pra justamente, tipo, aliviar um pouco essa questão de aulas e... Não ficar sobrecarregado. um excesso só pra um professor. Depois de um tempo, porque vai cansando, conforme Tipo, como dar aula você pro falou, primeiro, 6 segundo anos, e terceiro. dar aula pro noturno e pro diurno, né, que você dá aula também. Tem isso. Por exemplo, você dá aula à noite, é interessante, tipo, quando você não acorda cedo no outro dia. Mas pensa, se eu dou aula, sei lá, hoje à noite, aí amanhã de manhã eu tenho que dar aula no O diurno. Julião dá aula de manhã numa escola. Sim, Dá. não, e o Júlio é integral, que ele fica Então. na outra escola. Então, assim, é muito puxado. A gente até aguenta essa vida um tempo, mas depois fica muito cansado. E eu fui ficando doente também, sabe? Essas coisas. Então, aí eu quis dar uma parada. Mas depois do plantão, virou professora e começou a dar aula. Teve alguma Não, situação... fiquei 2 anos de plantonista, porque é isso, não tinha vaga, tem muito professor de português. Aí eu tava até pensando em sair, tinha até falado com o Gusta sobre sair, porque já em outra escola eu dava aula, sabe, tudo, e aí eram muitas horas pra cumprir, coisas do tipo, aí rolou a vaga, porque a professora, que era assim, era o Júlio na primeira série e uma outra professora na segunda e na terceira. Aí essa professora ficou só de manhã, não sei se vocês conhecem a Nathalie. Ela ficou só de manhã. Aí o Júlio foi promovido pra segunda e pra terceira série e eu entrei na primeira. Aí foi isso. E a gente tem um tempo ainda, perguntar o que a gente perguntou para os outros professores também sobre a pandemia. Como que ela foi para você? Assim, para todo mundo afetou de alguma forma, seja professor, aluno, mãe, pai, filho. Ela acabou afetando A primeira todo aula, mundo. eu era da semana da Camila. A Nossa. primeira aula foi com a Maris, Verdade. do primeiro ano. Sim, Sim. E a Foi- última também. Não, a última Mas também. vocês é a primeira e Mas a foi um última. negócio muito estranho até a primeira aula, tipo, todo mundo de máscara, não conhecia, tipo, ninguém da sala. Mas como é que foi? Pra você, como Online, depois semana... a gente fez semana sim, semana não, mas... Então, além do pessoal, né, assim, da vida pessoal, o que aconteceu em sala de aula foi que, por exemplo, eu entrei em 2018 aqui.
Então, eu fiquei 2 anos de plantonista. 2020 era o meu primeiro ano de Nossa. Aí, pra sala do Davi, irmão da Isadora, eles foram minha primeira turma. Nossa. Aqui, né? À noite. E aí eu dei aula pra eles, assim, acho que 20 dias. Não deu nem um mês, entrou a pandemia. Aí ficou tudo online. Então, assim, eu não tinha intimidade com eles ainda, porque a gente se viu, tipo, Sim. 20 Nossa, que dias. horror. Inclusive, na primeira semana, o Caio, vocês lembram do Caio? Sim. Salomão. O Caio e o... Ele fez o negócio do picolé lá do orçamento. E o Cadu, na primeira semana já foram pra fora. Perfeito. O Gustavo jantou eles do jeito que eles causavam, assim, ó, na primeira semana, mas também depois nunca mais, porque não dava pra ir pra coordenação online. E aí ficou... Dava. Ele conseguiu. O Isaac Duas vezes. Na primeira reunião ele foi. A reunião mais rápida de toda a escola fui eu que fiz. Antes das aulas começarem. Nossa. Daquelas apresentações. Não foi daquele negócio, eu posso ir... Ele perguntou, professor, eu posso ir sem uniforme, não sei o Não, quê? é porque o Gusta tava falando sobre o uso do uniforme. É regra na escola. básica, você né? Sobre as câmeras e tal. Aí o Nicolas. quis quebrar as regras. Aí o Nicolas de Marzo. Putz, essa duplinha... Ele falou. Ele Verdade, tinha falado, passei por isso, gente. Eu te esqueci. Verdade. ele tinha falado assim: não, mas vai ter problema se eu ligar a câmera tomando banho. Aí o Gusta riu, ele falou: pô, Nicolas, não vai ser muito legal, né? Nossa, mas se eu tivesse o Gustavo. uniforme. Aí eu falei: mas se eu tivesse o uniforme, tem problema eu ir pelado. Aí o Gusta, tipo, ele deu uma risadinha, tipo, aham. Aí ele, tipo, continuou Terminou, normal, é. terminou, No fim aí ele da já aula. ligou pra mãe do Isaac. 2 minutos depois, assim, eu juro por tudo, assim que terminou, eu desliguei o computador, saí do meu quarto. Sua mãe já tava assim. Deitei, sentei no sofá com a minha mãe, ela falou: e Isaac, como foi? Pô, mãe, muito legal, tem muita gente na antiga escola. Deu 2 minutos o celular ligando. Aí ela: aham, tá bom. Que legal, né? Aí ela olhou pra mim e falou: parabéns, Isaac, sua Ele primeira conseguiu, reunião. tipo, em 3 minutos ele E fez tipo, isso. teve outra aula, agora acho que tipo, era da Roberta, Muito mas bom tava esse aquela... podcast, é fofoca, atualiza a gente. Mas, tipo, tava numa aula online lá, tava naquela varzezinha, tipo, de ninguém fala nada ou fala assim. Tá todo mundo na Netflix ou no É, Discord. aí sempre, a aula online era sempre assim, o Gusta sempre aparecia. Alguma hora aparecia. Aí ele apareceu... Quando ele aparecia, você tinha que ligar a câmera. O microfone podia estar mutado, mas tinha que ligar a câmera. Eu tava de aí, pijama e o Gustavo aparecia, eu já tinha que colocar outra camisa, é. abrir a câmera e ficar aqui, ó. Só que aí, eu não sei quem falou, acho que foi tipo o Pedro Era eu, o Nicolas Pra e ver. o, Olha a cara. e o Guilherme. A gente tava, ela aula de filosofia, aí ela comentando sobre como a gente imaginava a existência do universo, Nossa, a criação. Milena, Aí, tipo assim, a gente tava no presencial, só com o computador aberto. E a gente no Meet, assim, no computador escrevendo. Não, o senhor assiste Up Altas Aventuras, ele tem tudo a ver com a criação do universo, o senhorzinho é Deus, não sei o quê. Começaram a meter o louco. Só que o Gusta tava na Só que aula. nesse momento, o Gusta tava no Meet. Só que ninguém E tinha ele é visto. formado nisso, bem feito. Então, pra e você. ele só. Aí a Karina, na época, apareceu, bateu na porta e falou assim. Meu Deus, a Karina, gente, meu Deus. Ela bateu na porta e falou assim: o Nicolas de Marzio, Guilherme Serpa e Isaac Rodrigues, na sala do Gusta. Os 3 levantou e chegou. É. Aí no momento que a gente chegou, tava um lugar aqui aí. Nicolas, eu, Eu Guilherme. amo as reuniões do Gustavo. Aí nesse momento o Gustavo. E ele com o óculos aqui, ó. Nossa. Ele com o Te olhando. computador, ele com o computador na mão. Que medo. Ele colocou o Eu tô computador, nós 3 quietos assim. Você Aí está ele. O que Up Altas Aventuras tem a ver com a criação do universo? Não, sério, Gustavo. Aí o Nicolas ele falou que não conseguiu, ele ficou Ele tipo. começou a rir muito. Porque tipo, pô, não tá pronto pra. Tipo, ele começou a rir. Até assusta, Aí né? o Gustavo pegou, tipo, mandou o Isaac Você e viu, o Serpa também tinha falado. Ele é de onde? Mandou os dois e deixou Mandou só eu o e Nicolas, Guilherme, né? Porque o ficou Nicolas tava rindo. Ficou 2 aulas. Aí lá. depois ele... não, por que você tá rindo? Não sei o quê. Aí o Nicolas depois contou pra gente que ele começou a falar assim, não, o pessoal vem... Ele começou a realmente tem, tipo, teorizar. relação, porque no momento que o velhinho morre, significa que é a criação do universo, ele falou um monte de coisa. Começou a teorizar. Aí o Gusta só falou assim, não, Up Altas Aventuras não tem nada a ver com o universo. Com a criação do universo. Pode voltar pra sua sala. E aí ele voltou. Mas tipo, ele tentou realmente falar com o Gusta, tipo, Gusta, é isso, ponto, tem que aceitar, é minha opinião. Mas o Gusta falou, não vou aceitar, não vai dar. Aí deu isso.
Mas era umas resenhas legal. Então, aí a pandemia teve tipo isso, assim, né? Aí eu peguei 20 dias de aulas com eles e logo foi pra pandemia, assim, foi pro online, né? Então, assim, eu já tava um pouco nervosa, porque querendo ou não, mesmo que eu já dava aula, tipo, era tudo novo aqui, né? Era diferente, e como eu, tipo, era plantonista antes, querendo ou não, tinha uma expectativa, né? Não só minha, mas deles também comigo, né? De seguir meu trabalho, enfim, dar tudo certo. E aí foi um desafio, assim, dar aula online, porque é isso, muitos não queriam ligar a câmera. Aí até os Quem que será tavam- que não ligava? Aí, sei lá, às vezes, tipo, sei lá, 90%. eram 2 salas, né, nessa turma. Sei lá, de 28, tinha 2, 3 câmeras ligadas, a Eu aula era- só pra um, Ah, você eu conversava lembro. com um. E aí, quando você fazia perguntas, ou até na chamada, Respondia não no chat respondia, ainda. eu né? demorava porque tava, sei lá, vendo Netflix, outras coisas, às vezes, Fazendo tipo, presente. esquecia ligado, aí o irmão falava, vai acontecer outra Nossa, coisa, é você vê mesmo. que a pessoa nem em casa às vezes tava, né? Nossa. Tinha muitos que às vezes ligava a câmera, tava 3 junto, assim. Tipo, era a pandemia, foi um pra casa do outro. O Aí Nicolas. outra aula, todo mundo. Teve- O Nicolas, ele era meu vizinho, aí já teve aula que eu ia pra casa dele, aí tipo, eu pegava assim, eu falava, vou entrar aqui, aí ele falava, não, só entra você, porque eu tô do seu lado, aí vai contar aí presença. A professora sabe que vocês são vizinhos. tipo, Aí o Murilo desmutou, falou presente, depois o Nicolas desmutou, no mesma conta do Murilo falou presente. Presente. Na mesma conta, mano. Nossa, teve uma vez no final, não tava no final, mas tipo, já tava voltando ao normal. Só que a gente ainda tava usando máscara. Aí, Diogão. a professora de história, ela mandou a gente fazer um trabalho e a gente tinha que gravar um videoclipe, eu acho. A gente quis gravar uma música, eu e as meninas, tipo, era eu e mais 6 meninas. Mais 5, né? Mais 5 meninas. A gente gravou e no dia não deu pra ir pra aula. E aí a gente teve que... Tava no online, tinha a opção de ir no online ainda. Aí a gente, vamos pra minha casa, todo mundo foi pra minha casa. Aí a gente, Sara, tinha aula com ela. Aí a gente ligou a câmera, desmontou e falou, Sara, a gente tá aqui fazendo seu trabalho. Aí ela começou a meter o louco na gente, mas vocês estão sem máscara? E não sei o que. No louco. Mas é pandemia, pra isolamento. Não lembro. Camila, tem coisa Provavelmente eu nem trabalho. tava escutando, devia estar mutado. Netflix. Fazendo Camila, trabalho. pandemia significa Rolê. pandemia, tá? Ó, É o cara que mais respeita. eu vou ter que cortar aqui, que eu vou ter que falar um negócio muito sério agora. Eu escrevi aqui, que é muito importante pra Maris. Maris, prepara. É um textinho, rapidão. Sério? Ó, é sério. Universitária vende brigadeiros para ajudar jovens carentes a pagar taxa de inscrição de vestibular. Programa Hoje em Dia. Maris, explica sobre isso. Vocês sabem. Mas eles não sabem. Vocês sabem? É, cursinho popular, quando eu tava no cursinho da moradia da Unicamp, oh meu Deus, sempre falta isso. Aí, os meus alunos da época, por mais que eles não tinham condições, né, e o cursinho era voluntário, enfim, então eles não pagavam mensalidade, e o vestibular tem isenção de taxa, então você comprova, né, enfim, renda e a falta dela também, na verdade, e aí você consegue não pagar a taxa do vestibular, só que tem uma quantidade de vagas limitadas, né, coisas do tipo. E aí eles não conseguiram todas as comprovações porque tem essas coisas, tipo, às vezes os pais são separados, né, e aí, sei lá, cada um paga uma parte, aí você às vezes não tem contato com um, coisas do tipo. E aí eu resolvi, pros que não conseguiram, fazer docinhos e vender lá na porta do Vale a bandejão pena? da Unicamp. Vale a pena. Né? Não vale! É assim eu fiquei famosa, brincadeira. É verdade, como é que te chamaram? Tipo assim, como é que entraram isso... em contato? como é que entraram em Aí contato? foi assim, eu fui pra frente do bandejão e tava lá vendendo, expliquei, né, pras pessoas, só que eu vi assim, tipo, imagina, que nem quando alguém para você pra vender alguma coisa, tipo, até ela dá todo o contexto, você já tá tipo, tô com pressa, coisas do tipo, e mesmo que é aluno, tá todo mundo lá de boa e tudo, ainda assim era mó assim, tipo, vou gravar e começar a apertar play, né, do meu texto, porque de 2 em 2 segundos eu tinha que falar. Aí o que eu pensei? Na época, tinha o Facebook, eu sei que ele ainda existe, mas o povo quase não usa. No Facebook A tinha Marisa ainda grupos. Eu não uso não. Tá lá só. Tem minha foto, minhas coisas, mas. Mas Idoso. vai, continua, Ele mais. não é jovem.
Aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, vou fazer um post no Facebook, porque tem não sei quantas mil pessoas da faculdade, até de outras, né, faculdades, porque até pessoal para conseguir moradia, várias coisas, tá todo mundo lá, podia entrar qualquer um no grupo. E aí, pro pessoal, assim, saber o que eu tô fazendo, o porquê que eu tô fazendo e dar uma ajudada. Porque às vezes pensa assim, é só um brigadeiro. Tipo, até se a pessoa tá, tipo, vendendo, sei lá, pra pagar o aluguel dela, essas coisas, tinham muitas opções. Então, e a gente tinha um tempo, um prazo pra conseguir a grana e tudo. Então, tipo, eu expliquei. Só que aí tinha uma repórter do G1 no grupo. E aí ela viu, porque pode entrar um monte de gente. Aí ela viu, me contatou pra fazer reportagem, aí o Quebrando o Tabu me procurou, o Hoje em Dia, foi um negócio assim, tipo, tomou essa proporção, porque teve muito compartilhamento, a gente conseguiu vender, tipo, em menos tempo ainda do que precisava e conseguiu muito mais, assim, 3 vezes mais do que precisava, e aí ficou de caixa pro cursinho, então pra comprar computador, um monte de coisa pra eles, assim, porque é isso, como é um trabalho voluntário, tudo assim que a gente tinha, então, notebook, lousa, giz, né, na época, tudo assim, que precisava ou era doado, ou a gente fazia rifa para arrecadar, ou as pessoas, enfim, contribuíam com algum dinheiro, fazia esse tipo de coisa. Então a gente conseguiu um dinheiro assim para caixa, para qualquer gasto que tivesse, sabe, coisas do tipo. Então foi bem legal, foi uma coisa assim que eu não imaginava que ia tomar essa proporção e foi por isso. Tipo, tinha uma moça lá que era do G1. E aí foi um negócio assim, tipo, teve um dia que foi muito engraçado, porque eu sendo universitária, eu fiz um post pra, né, ter movimentação, o pessoal compartilhar e saber, o principal era isso, saber o porquê que eu tava lá e tipo, escolhe o meu pra gente conseguir, né, o negócio, tipo, sou eu. E aí eu peguei, fiz o post e era assim, eu tinha voltado da faculdade, já tinha almoçado, fiz o post e falei, vou tirar um cochilo, porque depois vai ter aula de novo, tudo. Foi uma coisa assim, eu dormi, eu acordei. Famosa! Minha cara estava no G1. Eu tinha tipo 300 mil, sei lá, agora o que é DM no Instagram. Tipo, coisa assim, um monte de solicitação. E eu assim, o que aconteceu? Eu viralizei. O que aconteceu? Que dancinha que eu fiz? Eu acho que é muito TikTok, você faz um negócio e fica famoso. Foi assim. Aí minha colega de quarto também tinha tirado o cochilo dela e ela era da minha turma. Eu acordei e fiz assim, cara, o que tá acontecendo? Gente, alguém morreu? Aconteceu? Sabe assim, tipo, você acorda meio 3 da tarde, você acorda tipo, ainda é o mesmo dia, sabe assim? Aquele corte de tempo, nada a ver. Aquela coisa aí assim, é o meu celular mesmo? O que tá acontecendo? E aí tinha acontecido isso, a mulher já... Aí o Quebrando Tabu me ligou. Aí teve isso que um dia foram filmar, por isso que tem um vídeo lá no programa da Ana Hickman do Hoje em Dia. Foram filmar no cursinho, vai ter esse vídeo. Então foi isso que aconteceu, gente. Passa o vídeo depois. Acho que o vídeo inteiro eu não posso, mas não, posso passar um trecho. Só um trechinho. O trecho que ele leu. Não, esse aqui é o título. por Não, isso tem que- vários. Perfeito. E aí é isso, tipo, aí eles pegaram e quiseram fazer reportagem. E teve... Aí fizeram até eu tirar uma foto com a bandeja. Tem uma que eu tô com uma blusinha amarelinha assim. Eu tô assim com a bandejinha de brigadeiro. Porque eu fiz, sabe, de copinho. Então tinha aquele... Com Nesquik, bicho de pé. Tinha beijinho e tinha brigadeiro. Eu fazia os 3. Então aí... Não, mas o que você queria, o que vocês queriam Aconteceu, conseguiu. não, foi muito legal. Formar Que mais horas você fazia isso, os brigadeiros, essas coisas? À noite. Depois do treino de futsal, que na época eu treinava. Jogar Ela tinha dito, ela falou no... Depois de 3 anos é a primeira Mas vez o que eu pessoal fiz dali não Mas eu sabe. não ela lembro. já- Não, eu também não sei. Você era goleira? Não, eu tô... Não, eu era lateral. A lateral? Lateral esquerdo ou direito? Direito. Aí. Pô, ver jogo com você e o Felipe Melhor deve ser que maravilhoso. Wagner. O Felipe todo boleiro e você... Eu que joguei isso. Você torce pra algum time, ô, mano? Paulo. Mas Não é? você fica maluca assistindo o jogo de São Eu Paulo? nem assisto mais, gente. Ah, é Eu fico assim, será que se eu jogasse hoje eu sei jogar ainda? Sabe essas coisas? Eu não... A gente vai Pô, marcar. a gente já tentou? falou, o Felipe já falou que vai jogar final do ano com a gente, hein? Você vai... Agora que a gente sabe, agora que a gente relembrou a informação, Você vai jogar de lateral direito. lateral direito e vai ser capitão. Vai ter 5 jogadores. Não. Tem que colocar.
Mas, já que já tá acabando o momento, o horário, a Camila. Né? Gente, Já era pra ter ido 6h30 já, mas eu esperei. a gente tem que falar pro público que a Maris ela vai sair esse ano, é o último ano dela. Não, hoje é o último dia. No caso, o último ano, o último dia, né? No caso, é que tipo. Última oportunidade A na Rebeca vai Rebeca. chorar, porque ela é capaz. Só é. Alguém fala com ela. É que ela não bate demais, Mari. Não sei, mas sim. Começa a chorar, aparece na câmera ali, aí coloca na thumb Você assim. for na infância, você vai me ver. A aluna sabe? chora com a Às professora. vezes eu tô no centro, eu escuto tesoura. Meu Deus, eu queria comprar o creme do meu cabelo. Ela vai estar trabalhando lá, vendendo No creme. carnaval, que eu tô saindo daquela Angel, sabe? Ou da moça bonita, não lembro, uma das duas. Com um spray que eu comprei pra passar no cabelo. Carnaval, normal. Ai, que isso, Sora, na sua mão? Eu, gente. Que Sora? Oxe, que. Sabe, era um menino da manhã. Eu, não dá pra viver em Vinhedo. Não, Bia daqui, ó. Ixi, como é? Não, mas. É pequeno. Mas é porque assim, é que a Maris é uma professora mais descontraída. É difícil achar professora igual. Tem que dar valor aos pequenos detalhes. E vocês não deram, né? A gente deu! A gente deu! Põe esse corte pra eles, assim, ó. A gente deu! Telão. O que a professora Maris acha dos alunos? Do primeiro ano! Ela dando uma patada nesse menino. A gente... Isa mesmo, sim. Mas bom, como é então? Nisso eu sou boa, era. Você lembra? Como então, seu último dia, você deu aula aqui na escola. Você dá aula há quantos anos? 6 anos. No Não, total. eu não, dou aula tá. desde 2016. Não, aqui é desde 2018. Então, 7 anos. Então, nesses seus 7 anos Dando aí. dando aula, alguns dando aula aqui no Santana. Tem alguma coisa que você pode falar para as próximas pessoas, para os próximos alunos, para os próximos primeiros conselho. anos? Pra eles, Para a vida em geral. Pra vida? Algo que você aprendeu. difícil. Vamos achar gravar essa. Um Já vai- conselho máximo, assim. Lavar a luz. Fazer comida. Também. Não, eu acho que é muito importante, assim, e no ensino médio como um todo, não só para a primeira série, eu acho que é para a idade de vocês, que é uma coisa que me pegou muito e hoje eu retorno a isso, inclusive deixar de dar aula, né, não só aqui, mas é um processo, tem a ver com isso, de você não deixar de escolher, parece besteira, o que você quer fazer realmente, tipo moda. Querendo ou não, eu não segui isso, mas agora eu estou voltando pra isso, sabe? Então, assim, quase 12 anos depois, que eu tinha 18, vou fazer 30 esse ano. Então, assim, quase 12 anos depois é uma coisa que voltou, mesmo que eu achei que talvez não ia acontecer ou que era só um hobby, sabe? Então, acho que isso, seguir, não é nem seguir seus sonhos, mas tipo, pô, você quer fazer aquilo de curso? Ah, é caro, ou enfim, acho que não é isso, ou não vai dar dinheiro. A gente acaba voltando de outra forma pra isso. Então, assim, 12 anos depois eu vi isso com a maturidade. Eu acho que seguir o que quer, assim. Que foi o que eu falei pra eles no primeiro dia de aula, assim. A gente se sabota muito e duvida muito da gente. Isso em todos os quesitos da vida. Mas eu acho que isso, a gente é muito novo, com 18, 17 anos, pra escolher o curso. E também tem espaço para errado, tipo, eu achava que eu queria isso, não quero mais. Só lá naquela época eu fiz 3 vezes isso. E hoje eu vejo que talvez eu faria outro curso, seguiria outras coisas. E hoje em dia tem muito isso, né, de transição de carreira. Você não precisa ser uma coisa só. Na minha época ainda, sei lá, 12 anos atrás, tinha muito isso. De eu vou fazer, eu tenho que fazer pra sempre. Acho que os pais de vocês têm muito disso também. Trabalha em fábrica, trabalha a vida inteira. Tipo, é meio que é isso e aí tem um hobby, uma coisa de final de semana, joga futebol com os amigos. Mas não existe outra coisa. Hoje as pessoas não. Trabalham numa parte do digital, trabalham em outro lugar, faz várias coisas, assim. Ninguém é uma coisa só. Eu acho isso muito legal da geração e acho que vocês deviam aproveitar isso, que na minha época não tinha tanto. Então agora eu velha não, trintona, tô indo fazer isso. Mas foi um prazer fazer a entrevista. Não, mas tá bom. Eu vi que o Davi tava nervoso. Era só você mandar um recado pra primeira série. A vida! Vou filosofar. Mas, Desculpa. foi bom fazer a entrevista. Acho que foi a mais engraçada que a gente fez até agora, de longe, eu acho. Descontraída, mas... Nossa. Foi. Porque não começou no assunto sério. Foi nosso... Mas, Várias, prazer fazer a entrevista. Foi um prazer dar aula pra vocês. É isso que eu ia falar. O prazer por nos dar Ver aula. vocês agora no terceiro. No terceiro. Você vai na fechou. formatura?
De acompanhante do meu marido. Ah, então tá certo. E quando é casar? Não, não casamos não. Não, mas quando é? Não sei. Tá marcado. Mas eu já chamo de marido, acho importante, né? Meu esposo. Pode Mas é por falta de indireta? Faz uma coisa de tipo, casar assim, descontraído pros alunos. Só os alunos? Lógico, claro, porque online. chamar todos os alunos. Por que não? Aí Nossa, vocês já vão ver. pensou? Aí vocês vão ver. Online, chama todo mundo, faz um casamento. Aí liga a câmera, não. Liga a câmera, a gente lá Vai ter chamada. vendo. Conferir os convidados. Entra o Gusta, fica olhando ali, aí o Gusta faz, você faz qualquer gracinha, o Gusta já liga assim, vamos parar. Manda no chat o link e fala, Murilo, pode entrar nesse link, por favor? É o confessionário. Era assim mesmo. Não, e você já sabe o que é, né? Pode entrar nesse. Por favor. Fantástico. Vocês viram a última vez? Pode entrar. Dá pra fazer um casório aqui na escola já, ó, tem um corredor ali. Diogão faz casar. Que coisa. Quadra, pô. Quadra também. Precisa. Na hora do buquê, só a mãozinha do Diogão. Mãozinha do Diogão, mãozinha do Guizão pegando no buquê, pô. Não, ele quer. O Guizão vai ser o padre, vai chegar abraçando. Não, eu vou ficar a cerimônia inteira assim, não vai dar certo. Põe um palanque pra mim. Ficar, né? Ela que vai confeccionar o vestido dela com Nossa, é verdade, miçanga. Miçanga. Eu costuro também. Ela vai costurar o vestido. Miçanga. Quer elogiar nisso, eu acho. Nossa, Camila. Mas vai, vamos tentar acabar a série, que já deu o sinal. Maris, obrigado por ter Obrigada participado. Nossa, espero que sua jornada depois do Santana seja melhor que Verdade. Você fique milionária. Sim, e chame a gente depois. Muitas noites sem encontrar alunos por aí. É. Vai poder ir no pequeno em paz agora. Enquanto Você vocês fique têm aula. milionária e nunca mais trouxe nenhum aluno. Tá bom, rapaziada. Obrigado. Amém. Obrigada, gente. Mas uma mão amiga nunca é demais, né, Maris? Os valores hoje em dia estão muito inversos. Então acho que por isso teve essa repercussão também, o que me assusta bastante, porque era pra ser uma coisa natural, a gente fazer o bem. Parabéns por essa iniciativa e realmente você tem razão. Praticar o bem deveria ser absolutamente natural. Nos dias de hoje é tão difícil encontrar que repercute de uma forma tão grande, né? Que as pessoas ficam até muitas vezes assustadas. A Júlia queria uma mensagem para Maris, em nome de todos vocês e de todos nós. Vai lá, Júlia. Exato, Júlia. Seu amor pela língua portuguesa e sua paixão pela educação foram fundamentais para que eu pudesse aprender e crescer como estudante especial. Suas aulas foram inspiradoras e desafiadoras, e o conhecimento que adquiri sob sua tutela certamente me acompanhará por toda a minha vida. Sua paciência, sua compreensão e sua habilidade de motivar os alunos foram uma grande experiência para mim. No entanto, sei que todas as coisas boas devem chegar ao fim, e tenho consciência de que você está partindo. Embora esteja triste pela sua partida, quero que saiba que sempre lembrarei das suas aulas e de tudo que aprendi com você. Você deixará uma marca na minha trajetória acadêmica e pessoal. Agradeço por tudo que você fez por mim e pelos puxões de orelha. E desejo a você tudo de melhor e sua presença será